Vou tomar banho, vem comigo, disse o milionário à faxineira, sem imaginar o que aconteceria. A chuva de março batia forte nas janelas do apartamento duplex no Morumbi, criando um som ritmado que ecoava pelos 300 metros quadrados de mármore e vidro. Gabriel Almeida observava a cidade cinzenta lá embaixo, um uísque escocês na mão direita e o celular na esquerda, onde acabara de desligar mais uma ligação tensa com seu advogado sobre a investigação da Receita Federal em sua construtora. 45 anos e para que serve tudo isso? Murmurou para si mesmo, olhando ao redor da sala impecavelmente decorada por um designer de interiores caríssimo, mas que não conseguia esconder o vazio que tomava conta do lugar e de sua vida. O som do aspirador de pó vindo do corredor o tirou dos pensamentos. Marina estava lá há 3 horas, desde as 2 da tarde, fazendo a faxina semanal como fazia religiosamente todas as quartas-feiras nos últimos 8 meses. Gabriel a conhecia apenas pelo trabalho impecável. Nunca quebrava nada, nunca mexia em seus documentos, nunca fazia perguntas. Era eficiente, discreta e pontual. Exatamente o que ele precisava. Mas naquele dia, algo estava diferente nele. Talvez fosse a pressão dos negócios. Talvez a solidão que pesava como chumbo desde que Patrícia havia partido, levando metade de seus bens e toda a sua confiança nas pessoas. Gabriel terminou o uísque de um gole só e caminhou até o quarto principal. Marina estava trocando os lençóis da cama king size, concentrada na tarefa. Ela usava o uniforme azul marinho que ele exigia, sempre limpo, sempre bem passado, e seus cabelos castanhos estavam presos num coque prático. Gabriel reparou, pela primeira vez realmente, nos movimentos cuidadosos dela, na forma como dobrava cada canto do lençol com perfeição matemática. Marina, ele disse, e ela se virou ligeiramente surpresa. Normalmente ele a cumprimentava quando chegava e se despedia quando ela terminava, mas raramente conversavam durante o trabalho. Sim, Dr. Gabriel, ela respondeu, parando o que fazia e mantendo a postura respeitosa que sempre tinha com ele. Gabriel hesitou por um momento. Havia algo nos olhos castanhos dela, uma mistura de força e delicadeza que ele nunca tinha notado antes. Vou tomar banho. Você vem comigo? As palavras saíram de sua boca antes que ele pudesse pensar direito. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina ficou imóvel, os olhos arregalados, sem saber como reagir. Gabriel sentiu o sangue subir ao rosto ao perceber o absurdo do que havia dito. Desculpe, não sei o que deu em mim, ele disse rapidamente, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Foi totalmente inadequado, desculpe mesmo, Marina. Marina permaneceu em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Gabriel esperava que ela saísse correndo, que o xingasse, que o ameaçasse processar. Mas quando ela falou, sua voz estava calma, apenas um pouco trêmula. Dr. Gabriel, o senhor está passando por alguma dificuldade? Porque não é normal do senhor falar assim. A pergunta o pegou desprevenido. Em vez de indignação ou medo, havia preocupação genuína na voz dela. Gabriel se sentou na beirada da cama, de repente sentindo todo o peso dos últimos meses. Desculpe, Marina. Realmente não sei o que deu em mim. Está sendo um período muito difícil e... Enfim, não é desculpa para o que falei. Marina terminou de esticar o lençol e se aproximou alguns passos, mantendo uma distância respeitosa, mas diminuindo o abismo que havia entre eles naquele momento. Posso fazer um café para o senhor? Às vezes conversar ajuda. Gabriel olhou para ela, verdadeiramente surpreso. Ali estava uma mulher que ele havia acabado de ofender gravemente, oferecendo cuidado em vez de ressentimento. Você não precisa fazer isso, Marina. Eu que devo desculpas. Todo mundo passa por momentos difíceis, Dr. Gabriel. E às vezes, a gente fala coisas que não quer falar quando está assim. 20 minutos depois, Gabriel se encontrava sentado à mesa de jantar de mogno maciço que raramente usava, observando Marina preparar café na cozinha americana. Ela havia localizado facilmente o café gourmet que ele importava, encontrado as xícaras de porcelana no armário certo e até colocado alguns biscoitos num prato pequeno. Movia-se pela cozinha como se conhecesse cada detalhe, o que o fez perceber que ela passava mais tempo naquele apartamento do que ele próprio. A senhora trabalha aqui há quanto tempo mesmo? Perguntou ele, quebrando o silêncio constrangido que havia se instalado desde o incidente no quarto.
8 meses e meio, Dr. Gabriel. Marina respondeu, trazendo a bandeja com o café. Comecei em julho do ano passado. Ela serviu o café com cuidado, notando que ele gostava sem açúcar. Mais um detalhe que ela havia observado ao longo desses meses. Gabriel tomou um gole e suspirou. É o melhor café que já tomei neste apartamento, disse ele, e percebeu que não estava mentindo. Havia algo no cuidado com que ela havia preparado que fazia diferença. Minha mãe sempre dizia que café tem que ser feito com atenção. Marina respondeu, sentando-se na cadeira ao lado, não em frente, o que seria muito formal, nem muito perto, respeitando o espaço dele. Ela trabalhava como doméstica a vida toda. E você? Sempre trabalhou com limpeza? Marina hesitou por um momento, como se estivesse decidindo o quanto poderia compartilhar. Na verdade, eu era secretária numa empresa de contabilidade. Trabalhei lá por 15 anos. Gabriel ergueu as sobrancelhas, surpreso. O que aconteceu? Meu marido morreu há 2 anos. Câncer. Sua voz ficou mais baixa, mais firme. Gastamos todas as economias com o tratamento. Quando ele se foi, descobri que a empresa estava passando por dificuldades financeiras. Me demitiram junto com outros funcionários antigos. O silêncio voltou, mas desta vez não era constrangido. Era o silêncio de 2 pessoas que estavam pela primeira vez, vendo uma a outra como seres humanos complexos, em vez de apenas empregador e empregada. Tenho uma filha de 16 anos, Marina continuou. Isabela. Ela está no 2º ano do ensino médio, quer fazer medicina. Por isso trabalho em 5 casas durante a semana. E no shopping aos fins de semana. Preciso juntar dinheiro para a faculdade dela. Gabriel tomou mais um gole do café, processando as informações. 5 casas? Segunda e quinta aqui, terça na Perdizes, quarta num apartamento na Vila Madalena e sexta numa casa no Pacaembu. Sábado e domingo, trabalho numa loja de departamentos no shopping. E quando você descansa? A pergunta saiu com mais preocupação do que Gabriel pretendia demonstrar. Marina sorriu pela primeira vez desde que havia chegado naquele dia. Domingo à noite, às vezes, quando a Isabela não precisa de ajuda com os estudos. Gabriel se levantou e caminhou até a janela, observando São Paulo se preparar para o fim do dia. O trânsito já começava a ficar intenso na Marginal Pinheiros, e as luzes dos edifícios começavam a se acender. Posso perguntar uma coisa, Marina? Claro. Por que você não ficou com raiva do que eu falei mais cedo? Qualquer pessoa normal teria me dado um tapa na cara. Marina juntou as xícaras na bandeja, pensativa. Porque percebi que o senhor não estava falando comigo. Estava falando com a própria dor. A resposta atingiu Gabriel como um soco no estômago. Ele se virou para olhá-la e, pela primeira vez em meses, sentiu que alguém realmente o havia visto. Como você sabe disso? Quando meu marido estava doente, nos últimos meses, ele às vezes falava coisas estranhas por causa da medicação e do desespero. Não era ele falando, era o medo. Aprendi a diferença. Gabriel voltou a se sentar, desta vez mais perto dela. Minha ex-mulher me deixou há 6 meses. Levou metade do que construí e me fez acreditar que eu nunca valia nada mesmo. E agora estou sendo investigado por algo que não fiz. Podem tomar minha empresa e eu... Ele parou, surpreendido com a própria vulnerabilidade. E o senhor está sozinho enfrentando tudo isso? Marina completou suavemente. Não tenho mais família. Meus pais morreram, não tive filhos e descobri que todos os meus amigos só se aproximavam do meu dinheiro. Marina terminou de organizar a bandeja e ficou em pé, mas não saiu imediatamente. Dr. Gabriel, posso dar uma sugestão? Claro. Às vezes a gente se sente sozinho, não porque não tem ninguém, mas porque não deixa ninguém chegar perto de verdade. Com essas palavras, ela seguiu para a cozinha. Gabriel ficou ali, sozinho, com seus pensamentos, e com a sensação estranha de que algo havia mudado naquela tarde chuvosa de março. Na quinta-feira seguinte, Gabriel acordou mais cedo que o habitual. Eram 6 da manhã quando já estava de pé, olhando pela janela do quarto, enquanto a cidade ainda despertava. Sabia que Marina chegaria às 2 da tarde, como sempre, mas pela primeira vez em 8 meses, sentia uma ansiedade estranha em relação ao seu dia de trabalho. Passou a manhã no escritório, tentando se concentrar nos contratos que precisava revisar, mas sua mente voltava constantemente para a conversa da véspera. As palavras de Marina ecoavam em sua cabeça. Às vezes a gente se sente sozinho, não porque não tem ninguém,
mas porque não deixa ninguém chegar perto de verdade. Ao meio-dia, fez algo que nunca havia feito antes. Saiu mais cedo do escritório e passou numa padaria gourmet na rua Oscar Freire. Comprou pães frescos, alguns doces que pareciam caseiros e um bolo de cenoura que lembrava vagamente daqueles que sua mãe fazia quando era criança. Quando Marina chegou pontualmente às 2, encontrou Gabriel na cozinha organizando os quitutes numa bandeja. Doutor Gabriel? Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, claramente surpresa ao vê-lo ali no meio da tarde. Pensei que poderíamos tomar um café antes de você começar o trabalho, ele disse, de repente se sentindo tímido como um adolescente. Se você quiser, claro, não quero atrapalhar seu horário. Marina hesitou por um momento, analisando o rosto dele. Havia uma vulnerabilidade ali que não existia no dia anterior, como se ele estivesse tentando construir uma ponte, mas não soubesse bem como fazer. Posso guardar meus materiais primeiro? Claro, claro. Eu espero. 15 minutos depois, estavam sentados na mesma mesa do dia anterior. Mas desta vez o clima era diferente. Gabriel havia colocado guardanapos de pano, pratos de sobremesa e até encontrado um açucareiro que nunca havia usado. O senhor não precisava ter comprado tudo isso, Marina disse, pegando um pequeno pão de queijo ainda morno. Queria agradecer. Ontem você me ajudou mais do que imagina. Marina tomou um gole do café, novamente preparado por ela, já que Gabriel admitiu que não sabia nem ligar a máquina direito, e o observou por alguns segundos. Posso perguntar uma coisa, doutor Gabriel? Pode. O senhor tem quantos anos? A pergunta o pegou de surpresa. 45. Por quê? E há quanto tempo vive sozinho? Gabriel pensou por um momento. Desde que meus pais morreram, uns 15 anos atrás. Morei com Patrícia por 8 anos, mas mesmo assim, sempre me senti meio sozinho. E nunca aprendeu a cozinhar, a cuidar da casa. Gabriel riu, um som que Marina percebeu ser genuíno pela primeira vez. Minha mãe sempre dizia que eu era um desastre na cozinha. Queimava até água. E depois que a empresa cresceu, sempre tive alguém para cuidar dessas coisas. Mas não sente falta? De quê? De fazer as coisas com as próprias mãos. De cuidar do próprio espaço. Gabriel parou de mastigar e a olhou com atenção. Nunca pensei nisso. Marina se levantou e caminhou até a geladeira, abrindo-a sem cerimônia. Gabriel ia protestar, mas ela já estava falando. Iogurte vencido, leite azedo, resto de comida chinesa de uma semana atrás. Ela se virou para ele, com uma expressão maternal que o fez se sentir como uma criança sendo repreendida. Doutor Gabriel, quando foi a última vez que o senhor comeu uma refeição de verdade? Bem, como fora a maior parte do tempo. Todo dia? Quase todo dia. Marina balançou a cabeça e começou a jogar fora os itens vencidos. E como é que o senhor espera se sentir bem vivendo assim? Gabriel ficou observando-a limpar a geladeira com a eficiência de sempre. Mas desta vez havia algo diferente. Não era apenas uma funcionária fazendo seu trabalho. Era alguém que genuinamente se importava. Marina, você não precisa fazer isso agora. Já estou fazendo, ela disse, não parando o movimento. E vou ensinar o senhor algumas coisas básicas. Não pode um homem de 45 anos viver só de delivery e restaurante. Você faria isso? Marina parou o que estava fazendo e se virou para ele. Doutor Gabriel, ontem o senhor me tratou como uma pessoa, não como uma funcionária invisível. Foi a primeira vez em 8 meses que alguém me perguntou sobre minha vida, sobre minha filha, sobre o que eu sinto. Ela fez uma pausa. Todo mundo merece ser cuidado, até homens ricos e complicados. Gabriel sentiu algo estranho no peito, uma mistura de gratidão e emoção que há muito não sentia. Por que você está fazendo isso? Marina voltou a organizar a geladeira, mas sua voz ficou mais suave. Porque reconheço dor quando vejo. E porque minha mãe sempre me ensinou que quando Deus coloca alguém no nosso caminho, é por algum motivo. 2 semanas depois, as quintas-feiras de Gabriel haviam mudado completamente. Ele começou a sair do escritório às 13h30, passava no supermercado para comprar ingredientes que Marina havia anotado numa lista cuidadosa e chegava em casa antes dela. Naquele dia, Marina o encontrou na cozinha tentando descascar batatas com uma faca de carne, o que resultou em pedaços irregulares e alguns cortes pequenos nos dedos. Doutor Gabriel, pelo amor de Deus, ela disse, largando a bolsa e correndo até ele.
Não é assim que se faz. Ela pegou suas mãos para examinar os cortes, e Gabriel sentiu um arrepio ao contato. Eram mãos pequenas, mas firmes, calejadas pelo trabalho, mas incrivelmente delicadas ao cuidar dos ferimentos. Vou buscar um band-aid, ela murmurou. E Gabriel sentiu falta do toque quando ela se afastou. Não é nada grave, ele disse, mas deixou que ela cuidasse dos cortes como se fosse uma criança. Agora presta atenção, Marina disse, pegando uma batata e o descascador correto. Segura assim, faz o movimento para longe do corpo, nunca para perto. E não precisa tirar tanta casca assim. Gabriel observou os movimentos dela, mas se pegou prestando mais atenção na concentração no rosto de Marina, na forma como mordia levemente o lábio inferior quando estava focada, no perfume suave que usava. Algo simples, talvez floral. Sua vez, ela disse, oferecendo o descascador. Por uma hora Marina ensinou Gabriel a preparar um escondidinho simples, nada muito elaborado, mas algo que ele poderia fazer sozinho. A cada erro, ela corrigia com paciência infinita. A cada pequeno acerto, comemorava como se ele tivesse conquistado o mundo. Doutor Gabriel, o senhor está aprendendo rápido, ela disse quando ele conseguiu fazer o purê de batata sem queimar. Tenho uma boa professora. Quando o prato ficou pronto, Gabriel insistiu que Marina jantasse com ele. Ela resistiu inicialmente, dizendo que ainda tinha trabalho para fazer, mas ele foi convincente. Por favor, Marina, não posso comer isso tudo sozinho, e você foi quem me ensinou. É justo que prove o resultado. Sentados à mesa, Gabriel percebeu que era a primeira vez em anos que fazia uma refeição caseira na própria casa, e a primeira vez que dividia uma mesa com alguém sem ser em jantar de negócios. Está gostoso, Marina disse, e ele percebeu que ela não estava apenas sendo educada. Mesmo? Mesmo. Minha filha ia gostar. Gabriel parou com o garfo no ar. Como ela é? A Isabela? O rosto de Marina se iluminou de uma forma que ele nunca havia visto. É uma menina incrível, inteligente, determinada, sonhadora. Às vezes acho que ela que é a adulta e eu a adolescente. Deve ser difícil criá-la sozinha. É, Marina admitiu. Principalmente quando ela faz perguntas que não sei responder, ou quando quer coisas que não posso dar. Mas a gente se vira. Que tipo de coisas? Marina hesitou brincando com a comida no prato. Coisas simples que para ela não são simples. Uma pizza no fim de semana, um cinema com as amigas, roupas que não sejam do brechó. Gabriel sentiu algo apertar no peito. E o curso pré-vestibular para medicina? Estou juntando dinheiro. Talvez ano que vem ela possa começar. Talvez? Marina o olhou nos olhos pela primeira vez durante a conversa. Doutor Gabriel, não vou mentir para o senhor. Está difícil. Muito difícil. Às vezes acordo de madrugada calculando contas na cabeça e não consigo mais dormir. Gabriel ficou em silêncio por alguns minutos, processando a informação. Aqui estava uma mulher que trabalhava 7 dias por semana, que lhe dedicava paciência e cuidado, que estava tentando dar uma vida melhor para a filha e que provavelmente ganhava em um mês o que ele gastava numa única jantar de negócios. Marina, ele disse finalmente. Sim? Você me deixaria ajudar com o cursinho da Isabela? Marina quase engasgou com o suco. Como assim? O que custa um bom pré-vestibular por ano? Doutor Gabriel, eu não posso aceitar. Não estou oferecendo caridade, ele disse rapidamente. Estou oferecendo uma oportunidade de retribuir o que você tem feito por mim. Eu só estou fazendo o meu trabalho. Não, Gabriel disse, se inclinando ligeiramente para a frente. Você está me ensinando a viver de novo, Marina. Não tem preço que pague isso. Marina ficou em silêncio, lágrimas brilhando nos olhos. Gabriel percebeu que havia tocado em algo profundo. Preciso pensar, ela disse finalmente. Claro, sem pressão. Mas quando Marina se levantou para lavar a louça, Gabriel viu que ela limpou discretamente o canto dos olhos com o avental. O apartamento de Gabriel havia mudado visivelmente nas últimas 3 semanas. A geladeira agora estava sempre abastecida com ingredientes frescos. Havia temperos organizados num pequeno armário que antes guardava apenas louças caras que nunca eram usadas. E a cozinha começava a ter o cheiro de comida caseira nas quintas-feiras. Naquele dia, Marina chegou com uma expressão diferente. Havia uma mistura de nervosismo e determinação em seus olhos castanhos. Gabriel estava na sala, fingindo ler relatórios.
mas na verdade esperando ansiosamente por sua chegada. Doutor Gabriel, ela disse, ainda em pé na entrada da sala. Oi, Marina, tudo bem? Conversei com a Isabela sobre sua proposta. Gabriel fechou o relatório imediatamente, dando toda a sua atenção a ela. E? Marina se aproximou alguns passos, mas ainda mantinha uma postura formal. Ela disse que gostaria de conhecer o senhor antes de aceitar qualquer ajuda. A resposta surpreendeu Gabriel. Ela quer me conhecer? A Isabela é uma menina muito independente. Desde pequena aprendeu que nada na vida é de graça. E ela não quer se sentir em dívida com ninguém, mesmo sendo um presente. Gabriel sorriu, imaginando uma versão jovem de Marina. E você? O que acha? Marina finalmente se sentou na poltrona em frente ao sofá onde ele estava. Acho que ela está certa. Se o senhor realmente quer fazer isso, é justo que vocês se conheçam. Eu adoraria conhecê-la. Então pensei numa coisa, Marina disse, e pela primeira vez desde que chegara, relaxou um pouco. Sábado que vem é aniversário dela. Vai fazer 17 anos. Não posso dar uma festa grande, mas pensei em fazer um almoço especial em casa. Se o senhor quiser vir... Gabriel ficou genuinamente emocionado com o convite. Você me convidaria para a festa de aniversário da sua filha? Seria apenas um almoço simples, doutor Gabriel. Nossa casa é bem pequena. Não é nada parecido com isso aqui. Marina, ele disse se inclinando para a frente, seria uma honra para mim. O sorriso que ela lhe deu foi o mais bonito que ele já havia visto. Então vou dar meu endereço para o senhor. É em Santo André, perto do ABC. Talvez seja meio longe. Não me importo com a distância. Marina tirou um papel pequeno da bolsa, parecia ser uma folha arrancada de um caderno escolar, e escreveu o endereço com letra caprichada. Quando entregou a Gabriel, seus dedos se tocaram brevemente, e ambos sentiram a mesma eletricidade da semana anterior. Uma coisa, ela disse de repente parecendo tímida. A Isabela não sabe que o senhor que tem muito dinheiro. Para ela, o senhor é apenas o Gabriel, alguém que trabalha comigo. Gabriel franziu a testa. Você não quer que ela saiba? Quero que ela conheça a pessoa primeiro, não a conta bancária. A resposta fez Gabriel perceber o quanto Marina era cuidadosa em proteger a filha e o quanto era importante para ela que as pessoas fossem valorizadas por quem eram, não pelo que tinham. Entendo perfeitamente, ele disse. E o que devo levar? Um presente? Nada muito caro, por favor. Ela gosta de livros, se quiser. Livros eu posso providenciar. Marina se levantou, parecendo mais leve do que quando havia chegado. Bom, então acho que hoje podemos fazer aquela torta de frango que prometi ensinar. Posso fazer uma pergunta antes? Claro. Por que está fazendo isso? Me convidando para sua casa, me apresentando sua filha? Marina parou no meio do caminho para a cozinha e se virou para ele. Por um longo momento, ficaram se olhando em silêncio. Havia algo no ar que nenhum dos dois conseguia nomear, mas ambos sentiam. Porque nos últimos 2 meses, o senhor se tornou mais do que um patrão para mim, ela disse finalmente. E acho que eu me tornei mais do que uma funcionária para o senhor. Gabriel sentiu o coração acelerar. Marina, vamos fazer a torta, ela disse rapidamente, como se tivesse medo de ter falado demais. Mas quando chegaram à cozinha, o clima entre eles havia mudado definitivamente. Havia uma intimidade nova, uma consciência um do outro, que tornava até os gestos mais simples carregados de significado. Quando Marina precisou alcançar um tempero numa prateleira alta e Gabriel se aproximou por trás para pegar para ela, ficaram por alguns segundos próximos demais, respirando o mesmo ar. Quando ela se virou com o vidrinho na mão, seus rostos estavam a centímetros de distância. Gabriel, ela sussurrou, usando seu nome sem o doutor pela primeira vez. Marina. Por um momento, parecia que eles se beijariam, mas Marina se afastou delicadamente, embora seus olhos ainda estivessem fixos nos dele. A torta, ela disse com a voz ligeiramente rouca. Sim, a torta. Gabriel passou a sexta-feira inteira nervoso como um adolescente, prestes a conhecer os pais da namorada. Saiu cedo do escritório e foi à livraria da vila, onde passou 2 horas escolhendo livros que pudessem agradar uma jovem de 17 anos interessada em medicina. Optou por um conjunto, O Gene Egoísta, de Richard Dawkins, Quando Nietzsche Chorou, de Irving Yalom, e um livro de anatomia com ilustrações belíssimas que havia chamado sua atenção.
No sábado de manhã, vestiu uma calça jeans, peça que não usava há anos, e uma camisa polo azul clara. Queria parecer casual, acessível, longe da imagem do empresário formal que era no dia a dia. O endereço que Marina havia dado ficava em um conjunto habitacional simples em Santo André. Gabriel deixou o BMW numa rua principal e caminhou as 2 quadras finais, não querendo chamar atenção com o carro. A casa era pequena, mas impecavelmente cuidada. Havia um jardim minúsculo na frente com flores que claramente recebiam atenção diária, e a fachada, embora modesta, estava bem pintada e organizada. Gabriel respirou fundo e tocou a campainha. Quem abriu a porta foi uma versão jovem de Marina, a mesma altura, os mesmos olhos castanhos inteligentes, mas com uma postura desafiadora que mostrava que não seria facilmente impressionada. Você deve ser o Gabriel, ela disse, olhando-o de cima a baixo com uma análise quase clínica. E você deve ser a aniversariante, ele respondeu, estendendo a mão. Muito prazer, Isabela. Ela apertou sua mão firmemente, como se estivesse testando seu caráter através do cumprimento. Mãe! Ela gritou para dentro da casa. Seu amigo chegou! Marina apareceu secando as mãos num avental florido, e Gabriel quase perdeu o fôlego. Ela estava diferente. O cabelo solto caía em ondas suaves sobre os ombros. Usava um vestido simples, mas que realçava sua figura, e havia uma luminosidade no rosto que ele nunca havia visto. Gabriel, você conseguiu chegar, ela disse, e havia uma alegria genuína em sua voz. Não foi difícil. Sua casa é linda, Marina. Isabela os observava com atenção aguçada, notando cada palavra, cada olhar trocado entre eles. Entre, por favor, Marina disse. Estava terminando de preparar o almoço. A sala era pequena, mas aconchegante. Havia fotos espalhadas pelas estantes. Marina grávida, Isabela bebê, um homem que devia ser o falecido marido em momentos familiares. Os móveis eram simples, mas bem conservados, e havia livros por toda parte. Nas estantes, empilhados no chão, espalhados pela mesa. Nossa! Gabriel disse, observando a quantidade de livros. Isabela, você realmente gosta de ler. Adoro, ela respondeu, ainda o analisando. Minha mãe disse que você trouxe um presente. Gabriel ofereceu o pacote embrulhado e Isabela o abriu com curiosidade. Quando viu os livros, seus olhos se arregalaram. Mãe, olha isso! O gene egoísta! Estava morrendo de vontade de ler! Ela folheou o livro de anatomia com reverência. E esse aqui deve ter custado uma fortuna. Gabriel olhou rapidamente para Marina, que fez um gesto discreto com a cabeça. Achei que você gostaria, ele disse simplesmente. Por primeira vez desde que ele havia chegado, Isabela sorriu genuinamente. Muito obrigada, Gabriel. São perfeitos. Durante o almoço, uma mesa farta com lasanha, salada, farofa e brigadeiro de sobremesa, Isabela fez uma sabatina informal com Gabriel. Perguntou sobre seu trabalho. Ele disse que era da construção civil, sem entrar em detalhes. Seus gostos, sua família, seus planos. E você nunca foi casado? Ela perguntou com a franqueza típica dos jovens. Fui, mas não deu certo, Gabriel respondeu honestamente. Por que não? Isabela, Marina repreendeu corando. Não, tudo bem, Gabriel disse. Acho que porque nunca aprendemos a nos conhecer de verdade. Vivíamos juntos, mas éramos estranhos. Isabela trocou um olhar significativo com a mãe. E agora? Está procurando alguém? Gabriel olhou para Marina antes de responder. Estou aprendendo que às vezes as melhores coisas da vida chegam quando menos esperamos. O resto do almoço transcorreu em clima mais descontraído. Gabriel contou histórias engraçadas de suas tentativas culinárias com Marina, e Isabela riu genuinamente, começando a se soltar. Quando ele se preparava para ir embora, no final da tarde, Isabela o chamou para um canto. Gabriel, posso falar uma coisa? Claro. Não sei que tipo de homem você é, mas sei que minha mãe está diferente desde que começou a trabalhar na sua casa. Ela sorri mais, parece mais viva. Isabela fez uma pausa e sua voz ficou séria. Ela passou 2 anos se culpando pela morte do meu pai, achando que não tinha feito o suficiente. Não quero ver ela machucada de novo. Gabriel ficou impressionado com a maturidade da garota. Eu entendo, Isabela. E posso te garantir uma coisa. Sua mãe é a pessoa mais especial que conheci em muito tempo.
Seria incapaz de machucá-la. Isabela o estudou por mais alguns segundos, depois assentiu. Tá bom. E sobre o cursinho? Aceito sua ajuda, mas com uma condição. Qual? Quando eu me formar em medicina, vou devolver cada centavo com juros. Gabriel sorriu. Definitivamente ela era filha da Marina. Combinado. Após o aniversário de Isabela, algo mudou definitivamente entre Gabriel e Marina. As quintas-feiras se tornaram o dia mais esperado da semana para ambos, e as aulas de culinária evoluíram para longas conversas sobre a vida, sonhos e medos. Gabriel começou a chegar mais cedo em casa, sempre com algum ingrediente novo para experimentarem juntos. Marina passou a ficar além do horário, e nenhum dos dois comentava sobre as horas extras não pagas. Ambos sabiam que aqueles momentos valiam muito mais que dinheiro. Naquela quinta-feira, Gabriel estava particularmente ansioso. Havia tomado uma decisão importante sobre a empresa e queria compartilhar com Marina antes de qualquer outra pessoa. Você está diferente hoje, Marina disse assim que chegou, enquanto tirava o avental da bolsa. Aconteceu alguma coisa? Gabriel estava na sala, mexendo nervosamente nos dedos. Um hábito que Marina havia aprendido a reconhecer quando ele estava preocupado. Tomei uma decisão sobre a investigação da Receita Federal, ele disse sem preâmbulos. Marina parou no meio da sala, o avental nas mãos. Que tipo de decisão? Vou fechar um acordo, pagar uma multa pesada, mas vou encerrar isso de uma vez. Mas você disse que não tinha feito nada errado. Gabriel se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento da tarde em São Paulo. Não fiz, mas descobri que meu ex-sócio, que saiu da empresa há 3 anos, deixou algumas irregularidades que só apareceram agora. Posso lutar na justiça e provar minha inocência, mas isso pode levar anos. Marina se aproximou devagar. E por que decidiu fazer o acordo? Gabriel se virou para ela, e Marina viu uma vulnerabilidade em seus olhos que a tocou profundamente. Porque não quero mais viver assim, Marina. Não quero passar os próximos 5 anos da minha vida brigando, desconfiando de todo mundo, com medo do futuro. Ele fez uma pausa. Quero viver. De verdade. E o que isso significa? Gabriel deu alguns passos em sua direção, diminuindo a distância entre eles. Significa que aprendi com uma pessoa muito especial que existem coisas mais importantes que dinheiro ou sucesso profissional. Marina sentiu o coração acelerar. Gabriel, você me ensinou a cozinhar, Marina. Mas ensinou muito mais que isso. Me ensinou a cuidar de alguém, a me importar com coisas simples, a valorizar momentos pequenos, mas verdadeiros. Eles estavam agora a menos de 1 metro de distância. Marina podia sentir o perfume dele, ver os fios grisalhos em suas têmporas, notar como seus olhos azuis pareciam mais claros quando ele estava emocionado. O acordo vai custar muito dinheiro? Ela perguntou, tentando manter a conversa em território seguro. Uma parte considerável do que tenho, mas ainda vou ter o suficiente para viver bem. E mais importante, ele hesitou como se estivesse reunindo coragem. Vou ter tempo para as coisas que realmente importam. Que coisas? Gabriel levantou a mão delicadamente e tocou o rosto de Marina, que fechou os olhos instintivamente ao contato. Você, Marina. Você e Isabela são o que importa para mim agora. Marina abriu os olhos e Gabriel viu lágrimas se formando. Gabriel, isso é muito complicado. Somos de mundos diferentes, você sabe disso. Eu sei, mas também sei que quando estou com você, me sinto mais eu mesmo do que me sentia em anos. Sei que você me fez querer ser uma pessoa melhor. E sei que... Ele parou, respirou fundo. Sei que estou apaixonado por você. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Marina colocou a mão sobre a dele, que ainda tocava seu rosto. Eu também, ela sussurrou. Também estou apaixonada por você. Dessa vez, não se afastaram. Gabriel se inclinou lentamente, dando tempo para ela recuar se quisesse, mas Marina se aproximou também, e quando seus lábios se tocaram, foi como se todo o mundo ao redor desaparecesse. O beijo foi suave, carinhoso, cheio de semanas de tensão acumulada e sentimentos não ditos. Quando se separaram, ficaram abraçados, respirando no mesmo ritmo. E agora? Marina perguntou, ainda nos braços dele. Agora vamos devagar, Gabriel disse, beijando sua testa. Vou resolver essa situação da empresa primeiro.
Depois, se você quiser, vamos descobrir como fazer isso funcionar. Marina se afastou ligeiramente para olhá-lo nos olhos. E se não der certo? Se sua família, seus amigos, sua classe social não aceitarem? Então eles não são realmente minha família ou meus amigos, Gabriel disse sem hesitar. Marina, eu passei 45 anos vivendo para agradar outras pessoas, para manter aparências, para seguir regras que nunca me fizeram feliz. Não vou fazer isso de novo. 2 semanas depois, Gabriel estava no escritório de seu advogado assinando os últimos papéis do acordo. A multa havia sido substancial, quase metade de seu patrimônio, mas quando assinou o último documento, sentiu um alívio que não experimentava há meses. Pronto, disse Dr. Henrique, seu advogado há mais de 15 anos. Está encerrado. A investigação será arquivada oficialmente na próxima semana. Gabriel guardou os documentos na pasta e se levantou. Obrigado por tudo, Henrique. Gabriel, posso dar uma opinião pessoal? Claro. Você está diferente, mais leve. Não sei o que mudou na sua vida nos últimos meses, mas está fazendo bem para você. Gabriel sorriu, pensando em Marina e nas aulas de culinária que se transformaram em algo muito maior. Digamos que aprendi algumas lições importantes sobre o que realmente importa. Naquela tarde, chegou em casa mais cedo que o usual. Marina já estava lá, mas não estava fazendo a limpeza. Estava na cozinha preparando algo que cheirava deliciosamente. Pensei em fazer uma surpresa, ela disse quando o viu chegar. Para comemorar. Comemorar o quê? Isabela me ligou hoje. Passou na primeira fase do vestibular da USP. Gabriel a abraçou e a girou no ar, fazendo-a rir. Isso é fantástico. Ela deve estar nas nuvens. Está. E muito agradecida pela ajuda com o cursinho. Falou que não teria conseguido sem isso. Quando Gabriel a colocou no chão, manteve os braços ao redor de sua cintura. Nas últimas 2 semanas, desde que se declararam, vinham construindo intimidade aos poucos. Beijos carinhosos, abraços prolongados, mãos que se encontravam durante os afazeres, mas sempre respeitando o ritmo que Marina estabelecia. E eu tenho uma novidade também, Gabriel disse. Que novidade? Fechei o acordo hoje. Está tudo resolvido. Marina o beijou com mais intensidade dessa vez, e Gabriel sentiu que algo havia mudado nela também. Isso significa que podemos parar de nos esconder? Ela perguntou quando se separaram. Esconder de quem? Gabriel, eu trabalho em 4 casas além da sua. As pessoas falam. Já começaram a comentar que você anda chegando cedo demais, que eu fico além da hora. Gabriel franziu a testa. E isso te incomoda? Marina caminhou até o fogão, mexendo distraidamente na panela. Me preocupa. Não por mim, mas pela Isabela. Não quero que ela sofra preconceito na escola, porque sua mãe está se envolvendo com o patrão. Gabriel entendeu imediatamente. As diferenças sociais que existiam apenas no papel para eles poderiam ter consequências reais na vida de Isabela. O que você acha que devemos fazer? Marina se virou para ele, e Gabriel viu determinação em seus olhos. Acho que está na hora de você conhecer toda a verdade sobre minha vida, e eu conhecer toda a verdade sobre a sua. Que verdade? Gabriel, você sabe onde eu moro, conhece minha filha, sabe da morte do meu marido, mas não sabe como eu realmente vivo, como são meus outros trabalhos, como é acordar às 5 da manhã todos os dias e chegar em casa às 11 da noite. Gabriel se aproximou dela. Marina, isso não muda nada para mim. E você, ela continuou, me conta que é empresário do ramo de construção civil, mas eu trabalho na sua casa há 9 meses. Sei que você não é apenas do ramo de construção civil. Este apartamento, suas roupas, seus hábitos, você é muito mais rico do que me disse, não é? Gabriel suspirou. Tinha chegado a hora da conversa que ambos vinham evitando. Você está certa. Não fui completamente honesto sobre minha situação financeira. Quanto mais rico, Gabriel hesitou. Mesmo depois do acordo com a Receita Federal, ainda tenho patrimônio de algumas dezenas de milhões de reais. Marina ficou em silêncio por um longo tempo, processando a informação. Dezenas de milhões, ela repetiu lentamente. Marina, não, está tudo bem. Na verdade, eu imaginava, mas ouvir em voz alta é diferente. Ela desligou o fogo e se encostou na bancada da cozinha. Sabe qual é a diferença entre nós, Gabriel? Não é só dinheiro. É que você pode escolher como quer viver sua vida e eu não posso.
Você pode decidir trabalhar menos, viajar, mudar de cidade, experimentar coisas novas. Eu preciso trabalhar 7 dias por semana, só para garantir que minha filha tenha o básico. Gabriel se aproximou dela, mas manteve uma distância respeitosa. E se eu te dissesse que você também pode ter escolhas? Como? Gabriel respirou fundo. Havia pensado muito sobre aquela conversa. Case comigo, Marina. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marina ficou olhando para ele como se não tivesse entendido as palavras. O quê? Case comigo. Você e Isabela. Podemos ser uma família de verdade. Marina se afastou, caminhando até a sala. Gabriel a seguiu, percebendo que havia dito algo errado. Marina, o que foi? Ela se virou para ele com os olhos brilhando de lágrimas, mas dessa vez não eram lágrimas de alegria. Você acha que é assim tão simples, Gabriel? Que eu posso simplesmente aceitar ser sustentada por você e todos os nossos problemas vão desaparecer? Não é isso que eu quis dizer. Não? Então o que quis dizer? Que você vai me salvar da minha vida difícil? Que vai me tirar da pobreza como um príncipe encantado? Gabriel percebeu que havia tocado numa ferida profunda. Marina, por favor. Eu não preciso ser salva, Gabriel. Preciso ser respeitada. E sua proposta, do jeito que foi feita, soou como se você estivesse me oferecendo caridade em troca de companhia. Com essas palavras, Marina pegou a bolsa e saiu do apartamento, deixando Gabriel sozinho com a comida pela metade na cozinha e a sensação de que havia acabado de cometer o maior erro de sua vida. Gabriel não dormiu nada naquela noite. Ficou na sala, olhando a cidade através das janelas do apartamento, repensando cada palavra da conversa com Marina. Pela primeira vez, entendeu verdadeiramente o abismo que existia entre eles. Não era apenas uma questão de dinheiro, mas de orgulho, dignidade e autonomia. Na sexta-feira, Marina não apareceu para trabalhar. Gabriel ligou para seu celular várias vezes, mas as ligações caíam direto na caixa postal. Passou o dia inteiro no apartamento, esperando, mas ela não veio. No sábado de manhã, decidiu que precisava conversar com ela pessoalmente. Dirigiu até Santo André, até a casa pequena mas cuidadosa onde havia sido tão bem recebido no aniversário de Isabela. Quem atendeu a porta foi a própria Isabela, que o olhou com uma mistura de surpresa e frieza. Gabriel, o que você está fazendo aqui? Preciso falar com sua mãe, Isabela. Ela não veio trabalhar ontem e não atende meus telefonemas. Isabela cruzou os braços, assumindo uma postura protetiva. Minha mãe não quer falar com você. Posso saber por quê? O que eu fiz? Sério, você não sabe? Gabriel suspirou, passando a mão pelos cabelos. Sei que disse algo errado na quinta-feira, mas preciso de uma chance para explicar. Explicar o quê? Que você ofereceu casamento para minha mãe como se fosse um favor? Como se ela fosse um projeto de caridade. As palavras de Isabela atingiram Gabriel como uma bofetada. Não foi isso que quis dizer. Não? Então, o que quis dizer? Nesse momento, Marina apareceu atrás da filha. Estava pálida, com olheiras, claramente havia chorado. Isabela, vai para o seu quarto, por favor. Mãe, por favor. Isabela lançou um olhar de advertência para Gabriel e entrou na casa. Marina saiu, fechando a porta atrás de si. Marina, por favor, me deixe explicar. Gabriel, você não precisa explicar nada. Eu entendi perfeitamente. Não, você não entendeu. Eu me expressei mal, fui um idiota, mas meus sentimentos por você são verdadeiros. Marina se encostou na porta, mantendo distância. Gabriel, você sabe qual foi o pior de tudo? Não foi a proposta em si, foi perceber que, no fundo, você me vê como eu temia que me visse. Como assim? Como uma mulher pobre que precisa ser resgatada por um homem rico, como alguém que deveria ser grata por receber sua atenção. Gabriel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Marina, isso não é verdade. Não é? Então me responde uma coisa. Em algum momento da sua proposta você perguntou o que eu queria? Se eu estava pronta para casar? Se era isso que eu sonhava para minha vida? Gabriel ficou em silêncio, percebendo que ela tinha razão. Você simplesmente decidiu que casamento seria a solução para nossos problemas de diferença social, sem considerar que talvez eu tivesse outros planos, outros sonhos. Que outros planos? Marina o olhou com uma tristeza profunda.
Esse é o problema, Gabriel. Você nem perguntou. Gabriel se aproximou um passo, mas Marina manteve a distância. Me conta agora, então. Quais são seus planos? Marina balançou a cabeça. Não é assim que funciona. Não posso construir uma conversa íntima com você na porta da minha casa, depois que você já tomou todas as decisões sozinho. Marina, por favor, me dê uma chance de consertar isso. Gabriel, ela disse, e sua voz ficou mais firme. Preciso de um tempo. Para pensar. Para entender meus próprios sentimentos. Quanto tempo? Não sei. Gabriel sentiu pânico. E seu trabalho? Você vai continuar indo à minha casa? Marina hesitou. Acho que seria melhor eu procurar outro trabalho para as quintas-feiras. Não, Gabriel disse rapidamente. Por favor, não faça isso. Você precisa do dinheiro e eu preciso saber que ainda vou te ver. Marina o olhou por um longo momento. Gabriel, parte de mim quer te perdoar e fingir que essa conversa nunca aconteceu. Mas se eu fizer isso, sempre vou me perguntar se você realmente me vê como uma igual ou como alguém que precisa da sua proteção. Como posso provar que te vejo como igual? Não sei. Talvez seja impossível, considerando nossas circunstâncias. Com essas palavras, Marina entrou na casa, deixando Gabriel sozinho na pequena varanda, com a sensação de que havia perdido a coisa mais importante de sua vida. 3 semanas se passaram. Marina voltou a trabalhar na quinta-feira, mas tudo havia mudado. Ela chegava pontualmente às 2, fazia seu trabalho com a eficiência de sempre, mas não havia mais conversas, não havia mais aulas de culinária, não havia mais intimidade. Eles mal se cumprimentavam. Gabriel respeitou o espaço que ela havia pedido, mas a casa parecia mais vazia do que nunca. Tentou cozinhar sozinho algumas vezes, usando as receitas que ela havia ensinado, mas a comida não tinha o mesmo sabor. Naquela quinta-feira, Gabriel estava no escritório quando recebeu uma ligação inesperada. Alô? Gabriel? É a Isabela. Gabriel quase derrubou o telefone. Isabela? Como conseguiu meu número? Minha mãe deixou na agenda dela. Posso conversar com você? Claro, claro, tudo bem? Não, na verdade, não está tudo bem. Você pode me encontrar? Preciso falar sobre minha mãe. 1 hora depois, Gabriel estava sentado numa lanchonete próxima à escola de Isabela, observando a jovem mexer nervosamente no milkshake à sua frente. Minha mãe não está bem, ela disse sem preâmbulos. O que quer dizer? Ela não dorme direito, mal come, e volta a fazer aquela coisa que fazia depois que meu pai morreu. Que coisa? Trabalha até se esgotar para não ter que pensar. Aceitou mais 2 trabalhos de faxina. Agora, trabalha em 7 casas. Gabriel sentiu uma pontada no peito. 7? Ela sai de casa às 5 da manhã e volta quase meia-noite. No domingo, que era o único dia que descansava, agora limpa escritórios. Por que está me contando isso, Isabela? A jovem parou de mexer no milkshake e o encarou diretamente. Porque mesmo ela não querendo admitir, sei que está sofrendo por sua causa. Gabriel baixou os olhos. Eu estraguei tudo. Não soube como falar sobre meus sentimentos sem soar condescendente. Gabriel, posso te fazer uma pergunta direta? Pode. Você ama minha mãe ou tem pena dela? A pergunta foi como um tiro. Gabriel levantou os olhos, surpreendido com a maturidade de Isabela. Amo? Muito. Mesmo se ela fosse rica igual você? Sim. Mesmo se ela não precisasse do seu dinheiro para nada? Gabriel pensou cuidadosamente antes de responder. Isabela, conheci sua mãe quando ela era apenas minha funcionária. Me apaixonei pela força dela, pela forma como cuida de você, pela paciência que teve comigo, pela sabedoria que demonstrou. Não me apaixonei por alguém que precisa de ajuda. Me apaixonei por alguém que me ajudou. Isabela assentiu lentamente. Então por que ofereceu o casamento como se fosse solução para um problema? Gabriel suspirou profundamente. Porque sou um idiota que passou a vida resolvendo problemas com dinheiro. Quando vi que nossa diferença social poderia nos afetar, minha primeira reação foi tentar resolver isso da única forma que conhecia. E se não tivesse dinheiro? Como resolveria? Não sei, Gabriel admitiu. Talvez tivesse que aprender a fazer diferente. Isabela tomou um gole do milkshake pensativa. Gabriel, você quer um conselho? Claro. Pare de tentar resolver. Comece a perguntar. Perguntar o quê? Pergunte para minha mãe o que ela quer. Pergunte quais são os sonhos dela. Pergunte como ela imagina o futuro. Isabela fez uma pausa.
E, principalmente, pergunte se ela quer tentar de novo. Gabriel sentiu uma mistura de esperança e medo. Você acha que ela me daria outra chance? Só ela pode responder isso. Mas posso te dizer uma coisa. Minha mãe nunca falou de nenhum homem da forma como fala de você, mesmo quando está brava. Como ela fala de mim? Isabela sorriu pela primeira vez desde que haviam se sentado. Como alguém que a fez lembrar que pode ser feliz de novo. Gabriel sentiu os olhos marejarem. Isabela, obrigado por me ligar. Obrigado por dar essa chance de conversar. Não me agradeça ainda. Agora você precisa fazer sua parte. Que parte? Descobrir como pedir desculpas de verdade. E como fazer uma proposta que seja sobre os sentimentos de vocês dois, não sobre resolver problemas práticos. Quando se despediram, Gabriel dirigiu de volta para casa com uma determinação que não sentia há semanas. Tinha trabalho a fazer, mas desta vez faria direito.